é preciso pensar esse problema no contexto mais amplo, em termos históricos. Com o totalitarismo, sobretudo nazista, do século XX, você teve uma política estatal de extermínio de populações. Você teve o Holocausto e etc. Como uma reação a esse tipo de política totalitária, surgiram movimentos da esquerda até os liberais que questionavam a ação do Estado, considerando que o Estado, então, poderia dar o passo daquilo que Hayek, que é um neoliberal importante, chamava de caminho da servidão. Isto é, o Estado controlaria toda a vida pública e privada da sociedade. Os movimentos de esquerda caminharam no sentido de estabelecer uma distinção entre o Estado e a vida social e os movimentos sociais. Tanto que você veja, desde 68, você tem uma supervalorização dos movimentos dos negros, das mulheres, dos gays, etc. Você tem uma tentativa de ir além do Estado quando se trata de atender determinados tipos de problemas da sociedade. No caso da direita, você tem um caminho similar, mas pervertido. A direita caminha para o quê? Para negar a existência do Estado como regulador da vida pública e de todos os serviços públicos, né, que derivam dos impostos. Então, o que você tem? Você tem uma doutrina que quer reduzir o Estado ao seu fator mínimo, isto é, repressão, né, você paga a segurança da propriedade privada e nenhuma responsabilidade com a vida pública, saúde, educação, etc. Então, com o fim da União Soviética, você teve a costa larga para esses movimentos de extrema-direita. Eles aproveitaram quanto puderam essa ausência de um bloco que resistia às suas doutrinas. Eles tiveram nessa batalha um apoio muito grande do Papa João Paulo II, que foi grande incentivador de todas as ditaduras e movimentos imperialistas na história da humanidade. Ele sempre esteve ao lado de Reagan, ele sempre esteve ao lado de Pinochet, onde justamente esse laboratório neoliberal funcionou a todo vapor. Então, você tem a igreja em termos mundiais e você tem os governos cada vez mais voltados para essa doutrina de poupar em termos de aplicação de dinheiro público e soluços, de vez em quando, de um pensamento que nos Estados Unidos chama-se liberal, né? Aquelas doutrinas que vão para a esquerda, propondo, então, uma saúde pública, uma educação pública, etc. O último soluço, que eu chamo, foi o governo de Barack Obama, né? Justamente no ponto onde mais foi questionado Barack Obama foi justamente nesse da saúde pública. Ele criou o famoso Obamacare, né, que garantiria hoje, por exemplo, que existe essa enorme mortandade nos Estados Unidos, garantiria um número bem menor de pessoas mortas pelo vírus. Então, você veja, não é de agora que aparece esse pensamento privatista, esse pensamento elitista, esse pensamento que valoriza mais a propriedade e, sobretudo, na propriedade, o capital financeiro, do que propriamente a vida pública, né? Então, não foi surpresa nenhuma que na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, tenha aparecido como resultado dessa propagação doutrinária políticas que eu chamaria tranquilamente de genocidas, porque elas não se preocupam de maneira nenhuma com a sorte dos seres humanos. Os seres humanos são usados como uma espécie de grande massa
que vai servir ou não para a reprodução do capital. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo, né? E aí, a questão da politização do vírus. Na verdade, não é a politização do vírus. O que existe é uma politização anterior de questões que aparecem para o público como se fossem meramente técnicas e que, na verdade, são decisões políticas contra a sociedade, contra os mais pobres, contra todas as políticas sociais. Veja, é concomitante que esses movimentos de extrema-direita eles neguem a saúde pública, a educação pública, os direitos das mulheres, os direitos dos gays, os direitos dos negros, etc. Quer dizer, eles têm um pacote completo de negação, né? E aqui no Brasil, né, nós temos uma longa tradição dessa vida de direita, né? Nós tivemos um soluço democrático, né, de 88 para cá, né? Mas, efetivamente, aquilo que eu chamo de as viúvas da ditadura militar, as viúvas da ditadura Vargas, elas estão na cultura, né? Então, veja, é muito fácil você encontrar, além dessa pregação neoliberal que reduz o papel do Estado ao mínimo, você tem uma tradição própria brasileira de menosprezo pela população e pelo povo mais pobre. Então, eu acho que o que nós estamos vendo nesse momento, na verdade, quando falam de polarização entre esquerda e esse setor mais à extrema-direita, eu diria que não é propriamente uma polarização, porque, veja, quando você tem dois polos, esses polos se equivalem. Você tem um peso regular para os dois. No nosso caso, nós temos um polo que aumenta a cada dia, que é o polo daqueles que defendem a vida, que defendem a intervenção do Estado, e o polo cada vez mais concentrado naqueles que são os discípulos de Olavo de Carvalho, os discípulos de Jair Bolsonaro, os discípulos de Guedes e outros, que continuam com essa política de valorizar o capital, a produção e não o ser humano.